A Rússia foi mais uma vez atingida pelo chamado Agosto Negro, quando a economia do país despenca no abismo e o ar está impregnado de descontentamento das elites e medo dos cidadãos. E os russos sabem muito bem que o Agosto Negro é algo muito ruim para o seu país. Há 35 anos, em agosto, um grupo de comunistas organizou um golpe contra Gorbachev e iniciou um processo que, em poucos meses, destruiu a União Soviética. Exatamente 7 anos depois, também em agosto, a Rússia foi atingida por uma moratória que derrubou o rublo de uma hora para outra. Um ano depois, novamente em agosto, militantes invadiram o Daguestão. Assim começou a guerra que levou ao topo do poder um então desconhecido oficial da KGB chamado Vladimir Putin. Ou seja, agosto nos trouxe mais um problema. O submarino nuclear Kursk também afundou em agosto. A guerra contra a Geórgia também começou em agosto. E agora, em agosto de 2026, o rublo caiu para os níveis de março, o déficit orçamentário saiu do controle. E até mesmo o prefeito de Moscou, Sobyanin, pela primeira vez discordou publicamente da política econômica do Kremlin. E agora os especialistas já enxergaram nesses acontecimentos uma tendência preocupante para a Rússia. Este é o chamado Agosto Negro. Vamos analisar o que realmente está acontecendo e se, de fato, a Rússia entrou em mais um Agosto Negro. Meu nome é Alexei Petit, vamos discutir esse assunto. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e não se esqueça de depois escrever qualquer comentário para apoiar este canal. Então, recentemente, vários meios de comunicação internacionais publicaram ótimos materiais e agora as publicações relembram toda a sombria cronologia dos Agostos Negros. Isso inclui o Golpe de 1991, o Moratória de 1998, Daguestão em 1999, Kursk em 2000, a guerra contra a Geórgia em 2008. E agora, todos os especialistas fazem uma pergunta direta. E o que está acontecendo hoje na Rússia não seria mais um Agosto Negro? E aqui é importante registrar exatamente o quadro atual. O avanço das tropas russas na Ucrânia é mínimo. O céu sobre as cidades russas está coberto de fumaça devido aos ataques ucranianos às refinarias de petróleo e aos centros logísticos da Wildberries e da Ozon. E as longas filas nos postos de gasolina e os boatos sobre uma nova onda de mobilização causam insatisfação, pânico e medo entre os russos. E como se sabe, por algum motivo todos esses russos estão fugindo, para a Geórgia, por exemplo. É significativo que o jornal leal ao Kremlin, Moskovsky Komsomolets, neste ano até procurou explicações para a ansiedade através da astrologia. Dizem que o eclipse lunar em oposição a Plutão, o planeta associado a catástrofes, foi justamente o que levou ao que está acontecendo na consciência dos russos hoje. Ou seja, caso você não tenha entendido, estão tentando confundir a cabeça dos russos com astrologia, só para não explicar as verdadeiras causas da crise. Eles dizem que há uma crise. Não existe crise, é só impressão sua, porque agora o eclipse lunar está em oposição a Plutão. O próprio Vladimir Putin, em uma reunião sobre infraestrutura, reconheceu os prejuízos causados pelos ataques aos depósitos da Wildberries sem mencionar a empresa diretamente. A seguir, a citação dele. É claro que esses ataques não terão, não causam e não podem causar nenhuma consequência crítica, embora, é claro, eles causem danos. Isso é óbvio, nós entendemos, vemos e temos consciência disso. E então Vladimir Putin prometeu restaurar. A restauração será feita pelo Estado, ou seja, às custas dos contribuintes. Ele diz, bem, os depósitos da Wildberries queimaram, vamos reconstruir, os russos vão desembolsar, tirar dinheiro das suas economias, porque é preciso pagar pela guerra. Vamos refletir sobre o que realmente torna este agosto diferente de um simples clichê jornalístico. Porque Agosto Negro é, afinal de contas, uma expressão jornalística que simplesmente ficou marcada na história. A questão é que, pela primeira vez em muito tempo, o descontentamento aberto surgiu não em alguns círculos de liberais ou de imigrantes russos, mas nas palavras de pessoas do círculo mais próximo do sistema de Putin. Segundo o Wall Street Journal, autoridades e empresários russos estão cada vez mais expressando abertamente seu descontentamento com a guerra, que está causando um enorme prejuízo à economia deles. Além disso, autoridades na Rússia já se manifestam abertamente contra a ideia de Vladimir Putin de transferir toda a economia definitivamente para o modo de guerra. Além disso, até mesmo o chefe do Sberbank da Rússia, German Gref, declarou publicamente que a sociedade está interessada no fim rápido das hostilidades. Segundo ele, a continuação da guerra só vai piorar ainda mais toda a economia da Rússia.
Mas quem falou de forma mais dura foi o prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, uma pessoa que de jeito nenhum pode fazer oposição a Vladimir Putin. Não. E agora segue a citação dele. Matar a vida normal e a economia normal significa matar o próprio país. É assim que Sobyanin reage às ideias de colocar a economia em regime de guerra. E antes disso, como vocês sabem, Putin demitiu o principal economista do Banco de Desenvolvimento Exterior, Andrei Klepash, que começou a alertar abertamente que a economia de guerra da Federação Russa já está estagnando. E, segundo ele, a vitória em uma guerra de desgaste contra a Ucrânia é impossível. E inevitavelmente levará ao colapso da própria Rússia. E esse cara corajoso, entre aspas, foi simplesmente demitido para não dizer que está tudo ruim. Não, eles têm que dizer que está tudo ótimo. E essa reação dura a uma declaração como essa, tipo a declaração desse Andrei Klepak, ou seja, demissão e intimidação. Bem, muito provavelmente isso não vai acalmar o descontentamento, mas só vai aumentar a irritação entre os funcionários influentes e empresários russos. Bem, é claro que eles já não se importam com os russos comuns há muito tempo. Quem são essas pessoas, afinal? São carne de canhão, Ivans russos, que podem simplesmente ser jogados na fornalha da guerra, que morram lá e pronto, é isso? E por outro lado, é preciso entender que é exatamente nisso que a Ucrânia aposta, ao atacar grandes empresas como a Wildberries ou a Ozone. A aposta é que esses funcionários públicos e empresários comecem a entender que a guerra é um enorme prejuízo para eles. E que é do interesse deles colocar esse anão careca na linha. Quanto ao agosto negro, aqui vale a pena apresentar estatísticas frias. O rublo subiu dos níveis de cerca de 82 rublos por dólar para 85. E, lembro, esses valores não eram vistos desde março de 2026. Ou seja, nem mesmo segurar artificialmente a cotação está funcionando agora. A inflação anual em julho foi de quase 6%, e o Banco Central aumentou sua própria previsão para o ano inteiro de 4 para 4,5%, direto para 7%. Bem, esse salto é um sinal de que a economia está com enormes problemas. As expectativas de inflação da população são de 13,7%. O que é quase o dobro da inflação real. E isso significa que as pessoas estão se preparando para o pior cenário. Ou seja, elas veem a inflação atual, mas dizem, não, ela vai chegar a quase 14%. E quando as expectativas são assim, você entende qual é o clima. A taxa básica foi reduzida para 14%, mas os analistas já preveem que em outubro, ou até mesmo em setembro, a redução provavelmente será interrompida justamente por causa dos crescentes riscos inflacionários. E o principal, o déficit orçamentário em 7 meses de 2026 foi de 6,5 trilhões de rublos. Segundo a estimativa dos analistas do Sbercib, ao final do ano todo o déficit pode chegar a 7,6 trilhões de rublos. Ou seja, quase o dobro do valor inicial. E eu quero lembrar vocês disso porque, segundo a avaliação dos analistas, todos esses indicadores, essa queda da economia, as expectativas inflacionárias, o enorme buraco no orçamento, tudo isso, ao final do ano, o déficit pode chegar a trilhões. Ou seja, desde janeiro deste ano, Падение экономики, инфляционные ожидания. entrou em vigor. Это все при том, что в России с 1 января 2026 года Entrou em vigor uma grande reforma tributária. Muitos já se esqueceram disso. A alíquota básica do IVA foi aumentada de 20% para 22%. E foi introduzida uma tabela progressiva do imposto de renda, com alíquotas de 13% a 22%. Além disso, os requisitos para pequenas e médias empresas foram endurecidos. Mas, como você pode imaginar, nem isso salvou o orçamento. Ou seja, isso de certa forma, claro, tornou esse buraco um pouco menor, mas ainda assim não salvou. De acordo com os dados oficiais, até 18 de agosto. Bem, existem dados oficiais para 18 de agosto. A Rússia já gastou um pouco mais de 30 trilhões de rublos, com uma receita de apenas 22 trilhões. O déficit continua crescendo literalmente a cada semana. E o último detalhe, o que aconteceu literalmente nessas últimas 48 horas, mostra que as conversas sobre a crise há muito deixaram de ser teoria. E na véspera apareceu um vídeo do ataque das Forças Armadas da Ucrânia à maior ameaça. A campanha contra os gigantes do comércio eletrónico na Rússia está se expandindo além da Wildberries, o que significa que a conta económica para o Kremlin continua crescendo.
As perdas totais da Rússia em pessoal desde o início da invasão em grande escala na Ucrânia, de acordo com os dados de meados de agosto, chegaram a quase 1,5 milhão de mortos, feridos e desaparecidos. E o ritmo de eliminação dos soldados russos, ou seja, do efetivo, segundo essas mesmas estimativas, já superou o ritmo do recrutamento russo. Todo mês, na Sagrada Terra Ucraniana, morrem no mínimo 30 mil russos. Morrem ou recebem ferimentos críticos. Mas, ao mesmo tempo, Sergei Lavrov, chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, declarou no Congresso do Partido Rússia Unida, em 22 de agosto, que a Rússia não pretende negociar com o Ocidente. E culpou os próprios países ocidentais por declararem guerra ao Kremlin. Formalmente, isso soa como uma posição inflexível de força, tipo, nós não vamos até vocês para negociar. Mas essa declaração acontece exatamente no momento em que o rublo está nos mínimos de março e o déficit orçamentário está simplesmente saindo do controle. E o próprio prefeito de Moscou, leal a Putin, diz em voz alta aquilo que, segundo ele, está destruindo a vida normal e a economia normal. Ele diz, essa guerra de Putin está matando a vida normal. Resultado. O nome Agosto Negro, originalmente, era apenas um clichê jornalístico para um conjunto de coincidências históricas. Pois é, perceberam que sim, é justamente em agosto que sempre acontece alguma coisa na Rússia. Mas neste ano, por trás desse rótulo, não estão coincidências, e sim processos concretos e mensuráveis. Queda do rublo para o menor nível em vários meses, inflação acelerando. Déficit orçamentário, e crescendo mais rápido do que qualquer previsão. E o mais revelador é o descontentamento aberto dentro da própria elite russa. Agora vindo do chefe do Sberbank e do prefeito de Moscou, Putin insiste publicamente que não há consequências críticas. Mas reparem, se antes ele dizia que não havia consequências, agora ele enfatiza que não há consequências críticas. Mas na prática, tudo está ficando cada vez pior, pior e pior. E sabem, se ajudasse, eu cruzaria todos os dedos para que um verdadeiro agosto negro atingisse a Rússia hoje mesmo. Para que ela finalmente acabasse com sua existência vergonhosa. Aqui vou deixar reticências. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Cuidem-se. Tchau a todos.